Nilvan, como é que você se chama? O nome completo? Nilvan Ferreira do Nascimento. Nascido em que data? 10 de maio de 1973, na maternidade Dr. Deodato Cartacho, na cidade de Cajazeiras. Cajazeiras. Filiação? Meu pai, Manuel Raimundo do Nascimento, neto da NPR, radialista das antigas, e Dona Maria Lucinete Ferreira Lima. Filiação partidária? Eu estou filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Presidente estadual? Presidente estadual do Diretório Estadual. Mas você já pertenceu a outros partidos? Já na minha juventude, eu como muitos jovens rebeldes, eu tive uma participação, uma presença no PCdoB na minha juventude, meus 17, 18 anos. Eu fiz parte também do, acho que PPS, eu fiz parte, mas nem participei. E depois fui para o MDB para disputar a Prefeitura de João Pessoa em 2020. Mas vamos falar da sua infância. Você nasceu em Cajazeiras, como foi a sua infância? Em que rua você brincou de bola de gude, tocou tapa? Infância boa que às vezes eu lembro assim, até na televisão mesmo eu lembrava muito também no rádio, de certos extratos da minha infância. Eu tive uma infância assim muito boa, porque na nossa infância, Wellington, não era a infância da internet dos dias de hoje. Hoje não se brinca mais de... Aqui chama bola de gude, lá a gente chama bila. O menino hoje não pega mais a paia do coqueiro para pegar aquela filepinha para fazer a pipa. Não vai no costureiro, como eu ia no Seu Santini, que era um costureiro lá perto da gente, na Camilo de Holanda, em Cajazeiras. E a gente ia lá para pegar o resto de tecido que sobrava para dar nó e fazer o rabo da pipa, para soltar a pipa. A gente mesmo confeccionava nossas pipas. Os meninos de hoje não tem mais aquelas brincadeiras que a gente tinha. Os meninos de hoje não saem mais para tomar banho num açude, escondido do pai. Eu fiz muito isso, levei muita surra por conta disso. Os meninos de hoje não tem mais as brincadeiras de subir nos pés de manga, pé de castanhola. Era essa a nossa infância e talvez por isso foi uma infância humilde, porque eu venho de uma família muito humilde. Meu pai, um locutor de rádio, naquela época, meu pai foi dos pioneiros. A primeira rádio de Cajazeiras foi a difusora Rádio Cajazeiras, que hoje pertence ao empresário Zé Cavalcante, e meu pai foi um dos primeiros. A difusora era uma difusora de poste e depois recebeu autorização em 1964 para se transformar numa emissora de rádio. E meu pai, como já trabalhava, tinha muita amizade com o Zé Adegildes Bastos, que foi um dos primeiros, ao lado de Mozart Assis, a dirigir uma emissora de rádio lá no meu sertão. Levou meu pai para trabalhar no final da década de 60 e meu pai permaneceu até o início da década de 70 na difusora Rádio Cajazeiras, já rádio, e depois saiu e foi para um estúdio também de caixinha de som, de poste, que até hoje funciona, que é a NPR, Norte Publicidades Radiofônicas. Então, talvez tenha sido um peso muito importante na minha definição profissional. Foi meu pai, porque eu nasci e me criei. Inclusive, minha mãe, quando estava grávida, em 73 de mim, nós morávamos no mesmo prédio onde funcionava esse serviço de som, a NPR, que ainda funciona na Camilo de Holanda. A gente morava num puxadinho da NPR que o patrão do meu pai deu para ele morar, para poder ajudar e para ele não pagar aluguel. E foi lá que eu nasci, inclusive, nessa época que meu pai trabalhava na NPR. A gente vai retomar essa história que é muito interessante, mas voltando um pouco à infância. Quem eram os seus contemporâneos de infância, de rua, de colégio? Meus contemporâneos, eu tenho muitas lembranças dos contemporâneos, Nego G, que hoje toca numa banda de pagode lá em Cajazeiras, meu amigo. Estudamos no Colégio Crispim Coelho. Na hora do intervalo era batendo na porta da escola e cantando música, que a gente ficava tentando impressionar as meninas, cantando as músicas de Roberto Carlos, cantando músicas brega. E a bateria era batendo no portão da escola, que Dona Chaguinha, que era a diretora, vinha direto reclamar, dizendo que a gente ia terminar quebrando o portão. Era na Escola Municipal Crispim Coelho, que fica em frente à Praça São Francisco, lá em Cajazeiras. Meu amigo Tatu, meu amigo Luzier, meu amigo Nita, Jonas,
Amigos que estão lá ainda, grande parte em Cajazeiras, hoje tudo pai de família, são contemporâneos, então eles têm entre 48 e 50 anos, assim como eu tenho 48 anos hoje. Mas é uma turma que sempre quando eu vou em Cajazeiras, eu vou na Fausto Rolim, que foi lá onde a gente passou a maior parte da nossa infância. E eu, Rua Fausto Rolim, que fica lá vizinho a Camilo de Holanda. Foi lá onde eu passei a maior parte da minha vida. E foi lá onde a gente saiu de infância para adolescência e passamos grande parte da nossa vida construindo nossa história lá numa rua simples, uma rua que na época nem calçamento tinha, eram os esgotos a céu aberto, mas que aquilo faz parte assim de um desenho muito importante da minha vida e que quando eu tenho uma oportunidade como essa eu faço questão de contar porque eu sou um cara que nunca vou negar minhas raízes e é o que me orgulha muito. As minhas raízes, elas me dão assim um norte muito importante, que é para poder eu até valorizar o que eu sou hoje, o que eu conquistei na minha vida. E tudo isso tem uma explicação lá atrás. Porque, Wellington, o bairro onde eu nasci, muita gente dizia que era o bairro mais cheio de preconceito por parte das pessoas. As pessoas diziam que quem nascia na Camilo de Holanda, quem nascia na Vitória Bezerra, que é tudo uma rua ligada à outra, não dava pra gente. Não ia dar para nada que prestasse. Não ia ser nada na vida. Não ia ser nada na vida. E isso mexia muito com a gente naquela época, porque só diziam isso porque era um bairro assim que era composto de muita gente humilde, muita gente carente. E isso para muitos servia de desestímulo, né? Para deixar de estudar, para não sonhar, para não apontar perspectiva. E ao contrário disso, eu sempre fui um cara muito focado. Eu me casei muito cedo, com 18 anos eu já estava casado, acho que com 20 anos já era pai, né? E eu sempre tive muito isso na minha vida. Eu digo, eu não vou atender esse tipo de conselho que me deram. Mas você foi uma exceção dentro de todo esse povo, ou essa regra se confirma? Você foi o único que cresceu, que evoluiu, que não, assim, saiu daquele padrão de povo? Para ter projeção, para ter a projeção, eu digo projeção no bom sentido, de vir para a capital. Pública, né? Para ser uma pessoa pública, eu acho que não teve da minha época, não teve mais ninguém. Eu tenho hoje amigos que estão em várias partes do país. Alguns se destacaram nas suas atuações, vendedor. Eu tenho amigos que estão em São Paulo, que são da minha época. Zé Ferreira, que também foi um cara muito amigo nessa época, passou uma temporada agora em Curitiba, vendedor, de porta em porta, venceu na vida, está criando a família e está de volta à Paraíba, está morando aqui em Jacumã, voltou no final do ano passado para Paraíba, não foi para Cajazeiras, comprou uma casinha aqui em Jacumã e disse que ia morar lá e está lá com a família. Qual a melhor lembrança e qual a pior lembrança que você traz da infância? Acho que a melhor lembrança é os reflexos, as imagens que eu consigo lembrar quando estava todo mundo em casa, a minha família. São quantos irmãos? Eu tenho Elisângela, aí veio o Emerson, que morreu, depois teve Helenice, Elisaneide e Érica. Eram 6, eu e outro homem. Ele morreu, então ficou eu e 4 meninas. E a melhor lembrança que você ia contando? A melhor lembrança era aquelas imagens que eu de vez em quando eu lembro de todo mundo junto em casa, quando tinha como juntar. Quando a gente... Assim, é porque são estratos assim das lembranças que nem sempre a hora da refeição era aquela refeição farta, era uma refeição, mas estava todo mundo junto. Ou para comer bem, ou para comer ruim, moderado, coisa simples, mas tinha como a gente estar junto, todo mundo. E a pior lembrança? Hoje não tem mais, um morreu, eu vou para Cajazeiras às vezes, a gente hoje tem tudo, mas falta um, né? O que o destino levou foi um assassinado, não seguiu o conselho de pai e mãe. Faz tempo? Faz muito tempo, ele morreu em 98, morreu novo com 21 anos. E isso até hoje mexe muito com minha mãe. Ela, depois da morte do meu irmão, adoeceu. Enfim, é uma mulher hoje muito debilitada de saúde, é uma velhinha acesa, como eu digo a ela sempre. E a morte do meu irmão explica muita coisa, porque ela
ficou muito fragilizada e o estado de espírito que você vive é a atração de muita coisa que o seu corpo pode absorver. Sou muito crente nisso. Se você está bem, seu corpo cria resistências importantes até para doenças. Mas por que o assassinato dele? Você pode falar para a gente o que foi que... Ele não, assim, foi como muitos jovens hoje, que não seguem conselho de pai e mãe e terminam arrumando amizade errada, aí leva para o caminho ruim. E por mais que meu pai e minha mãe tenham tentado dar conselho, não vai para esse lado não, porque não dá certo. Mas era um menino muito desobediente e terminou se envolvendo com pessoas erradas. E essas mesmas pessoas decidiram, numa discussão, tirar a vida dele no meio da rua, tiraram dele e ele faleceu. Novo, 21 anos, um cara que tinha tudo pela frente. A mesma educação que eu recebi, os cuidados ele recebeu também, só que em determinado momento seguiu o caminho errado. Vocês estudaram até que série, chegaram à universidade e só você veio para aqui, para a capital, ou seus irmãos também, cada um? Não, eles estão todos lá. As meninas, que agora só tem meninas, estão todas lá, estão cuidando cada uma da sua vida, já casadas, e só eu vim para cá. Eu vim para cá em 2008, que eu vim com o filho, com a esposa, vim sozinho, né? E depois, com uns 3, 4 meses, aí mandei buscar o resto da família, porque era algo muito importante, porque ficar aqui sozinho, sem conhecer quase ninguém, como eu vim para cá, era muito ruim. Então a família foi uma espécie de garantia de que eu ficaria aqui, porque eu estava indo toda semana para Cajazeira. Dava sexta-feira, eu pegava o carro e ia para olhar para as meninas e para a mulher. Você começou a trabalhar desde cedo? Qual foi o momento que você se identificou realmente e disse, eu dou para fazer rádio, eu posso trabalhar em rádio? Como eu sempre acompanhei o que meu pai fazia, aí já foi na época que meu pai estava na NPR, Norte Publicidades Radiofônicas, na Camille de Holanda, que até hoje está lá funcionando, eu ia sempre com meu pai. E desde pequenininho que eu já via o ambiente do estúdio de rádio, aquela coisa, o microfone, os dois decks aqui de fita cassete para botar as propagandas, os 2 pick-up para botar música, né? E eu via meu pai o tempo todinho fazendo aquilo. Chegou um determinado momento, eu acho que de 14, 15 anos, que meu pai me botou para falar. Eu quero falar aqui? Eu digo, eu quero. Eu estava com aquele processo de modificação vocal, a voz já engrossando, mas estava parecendo aqueles patinhos de voz rouca, né? E quando eu comecei a falar, o pessoal da rua foi para lá pensando que era uma mulher que estava falando, porque eu tinha a voz fininha nessa época. E desde aquele dia que meu pai abriu lá, pode falar, anuncia a música de Roberto Carlos aí, diga que depois tem uma música de Valdir Soriano, lê esse negócio aqui de alguém para outro alguém que vai viajar para São Paulo com muito amor, e o povo pagava para botar essas mensagens. E desde esse dia que eu me apaixonei. Aí todo dia eu ia para lá para gurejar, que era para tentar ver se o pai botava para falar de novo. Aí depois eu comecei a ir no lugar dele, já passei a aprender tudo. A NPR transmitia aquele programa do governo na Tabajara de manhã, que era um programa que a Tabajara tinha, que tem uma cadeia de rádio. E a NPR transmitia. E meu pai, para não acordar cedinho, eu doido para falar, e meu pai dizia, tu quer botar a NPR no ar todo dia, 6 da manhã? Era Lenilson Guedes, não? Pronto, exatamente, jornal estadual. Exato. Aí eu dizia, eu vou. Aí depois, todo dia você vai botar a NPR no ar de 6 da manhã para transmitir o jornal estadual. Foi depois da eleição de Buriti, 86. Aí eu todo dia ia, acordava às 5h30, pegava a chave, saía a pé devagarzinho para ir botar a NPR. Porque eu abria falando e ficava anunciando. Daqui a pouco, jornal estadual, direto da Rádio Tabajara, as informações da Paraíba, do Brasil. Daqui a pouquinho aqui pela NPR. Aí botava uma trilhazinha e depois, quando terminava, aí eu encerrava, fechava, desligava os equipamentos e ia para casa terminar de dormir. Era assim. E sua primeira fonte de renda, a primeira atividade que lhe rendeu algum dinheiro para comprar o chiclete, levar a namorada para o cinema? Foi um negócio que eu fiz escondido de meu pai, que o pai levava uma surra, foi engraxar sapato. Engraxar sapato? Foi. Isso foi, não era porque eu precisava para comer, mas é porque meus amigos da rua inventaram de engraxar sapato.
Aí eu fui com eles um dia olhar. E eu via lá eles engraxando sapato e de vez em quando engraxavam e os cabas davam um dinheirinho. Aí eu dizia, mas rapaz, começava na Padre José Tomás, no sábado de manhã, que era a feira, e eles quando dava 5h30 da tarde, iam para a Praça João Pessoa, que era o point, e eles aproveitavam e engraxavam sapato também. Aí eu digo, mas rapaz, eu vou ver se eu compro uma caixinha dessa para eu fazer com vocês. Aí meu irmão disse, mas rapaz, tu vai fazer isso aí, se pai pegar, tu engraxando sapato. Aí eu disse, mas a gente faz o seguinte, a gente faz escondido. E a gente pega e divide o dinheiro, eu e tu. Aí eu fui e comprei a caixa de sapato fiado, a um outro rapazinho lá, um menino. Comprei as bichinhas lá, as pomadazinhas, a escova, as fanelas. E eu fui. Só que o lugar que a gente engraxava era em frente à Peba do Fumo, que vendia fumo de rola. Sim. E na outra esquina era a Casa Norte de Zé Adegildo, que era o dono da NPR, e que meu pai todo dia ia para lá, que era para fazer as cobranças das propagandas da NPR. Aí eu digo, rapaz, mas dizia meu irmão, nós vamos ficar aqui junto com os outros meninos, tu fica de bitoca olhando a hora que o pai passa, porque na hora que o pai for passando, eu entro lá para Peba do Fumo, me escondo, que é o tempo dele passar e a gente volta. Aí foi para lá, foi para cá. Aí meu irmão teve um dia que saiu, deixou de pastorar, e eu lá, ó, virado no traque, e um cabo bate aqui no ombro. Ei, cidadão. Aquele vozeirão, que meu pai tem um vozeirão assim, encorpado. Ei, cidadão. Aí quando eu olhei para ele, pai, aí ele disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu digo, eu não tenho o que dizer mais não. O senhor está vendo, eu estou engraxando. Depois, quando terminar aí, vá para casa para nós conversar. Eu ainda lembro. Aí terminei de engraxar e fui para casa. Aí ele não me bateu, mas ele disse, você precisa estar fazendo isso? Aí eu fui dizer, não pai, é porque eu vejo os meninos ganhando dinheirinho. Serve para comprar um tênis, quando o senhor não tiver como. Porque a gente naquele tempo só ganhava roupa, Wellington. Você é um cabo do interior, você sabe também. Final de ano. Era nas festas de ano. O pai levava a gente para feira para poder comprar um rolete de cana, aquelas canas no pauzinho. Aqui da capital também. E dar uma roupa no final do ano, né? Era diferente. Aí aquilo ali era uma forma da gente comprar um chiclete, comprar um reloginho daquele de calculadora, uma camisa quando sentisse vontade. Eu gostava muito de gibi, então era uma forma de comprar o gibi também para ler. E além da diversão, que era uns 5 ou 6 da mesma rua, que saía todo mundo com a caixa debaixo do braço de manhãzinha, descia a ladeira do cemitério para ir para a Peba do Fumo, para poder botar as caixinhas, para poder engraxar. Então, para nós, além de ter um dinheirinho, era uma diversão. Depois disso, meu pai inventou de botar era novidade em Cajazeira, aquelas garrafinhas que hoje vende na praia, umas garrafinhas assim que vem com a boquinha fechada, você corta, né? Meu pai inventou de fazer aquilo ali que não tinha em Cajazeira, conheceu essa ideia lá em Salvador, aí levou para Cajazeira e o vendedor era eu. Meu pai fazia as garrafinhas e eu ia para a porta dos colégios com isopor para poder vender. Eu fiz isso um tempinho. Meu pai depois inventou de botar um forno para fazer aqueles bolinhos, parece que é feito numa latinha de sardinha, o formato. Meu pai fez e também quem ia entregar nas mercearias era eu que ia fazer isso. Então eu comecei muito cedo, aí só depois já de rapazinho foi que eu me interessei mais por rádio. E fui trabalhar, passei um tempo lá na própria NPR e fui para uma rádio comunitária. Foi lá onde eu comecei. Bom, vamos entrar nessa rádio comunitária. Qual era a rádio? Quem lhe levou? Foi lá bater na porta? Como é que foi? O cara era amigo, né? Que era Zé Leite. E foi na rádio de Zé Leite que eu fui lá com o Peterson para poder a gente... Sim, apresentar um programa na Rádio Cidade FM. No bairro Pôr do Sol, ainda tá lá, do meu amigo Zé Leite. E a gente fazia o seguinte, né, Zé? A gente vai apresentar o programa era Na Boca do Povo, o nome. Peterson é quem levava a câmara de eco, que era para ajeitar a voz bem direitinho. E eu vendia as propagandas no Racheron, né? O que eu vendesse, metade era da rádio e metade era meu e dos meninos. E aí a gente fazia assim, pagava para trabalhar. E a gente vendia as propagandas, farmácia, loja e tal, e tinha esse trabalho, de arrumar as notícias, apresentar, vender e depois cobrar.
para poder ter dinheiro. Porque senão no final do mês, se não tivesse, o dono da rádio ia dizer, olha, não tem mais como botar esse programa no ar não, porque não tá saindo o dinheiro. E a rádio tem despesa, energia, funcionários, equipamentos e tudo mais. Eu passei um tempo lá na Rádio Cidade, depois, pela minha amizade com o padre Francivaldo, que foi vice-prefeito, o padre conseguiu lá uma autorização para uma rádio comunitária, Dom Bosco FM. Aí eu fui, inclusive, ser diretor lá da rádio, junto com o padre. Passei um bom tempo lá. E depois eu fui para a Rádio Oeste. Aí já foi uma rádio convencional, na inauguração, em abril de 1996. O ex-prefeito Zerinho, em saudosa memória, inaugurou a Rádio Oeste. E aí eu fui um dos primeiros. Eu, Jarismar Pereira, irmão de Josival. Josival Pereira era o diretor de programação, Dr. Robson Basto, Lúcio Vilar, Luiz Vilar, Cátia Pinheiro. Eu ainda me lembro de quase todo mundo que a gente... Horácio Bandeira de Pombal. Ainda me lembro de muita gente que trabalhou comigo. E aí foi meu primeiro emprego em rádio convencional. Foi, né? Começou, na verdade... Foi. Você levou muito não, batida de porta na cara, ou a vida sempre foi... As suas possibilidades sempre se abriram? Assim, Não teve muita dificuldade, não? Nossa, não. Eu fui para essa rádio comunitária que eu lhe contei. Eu fui muito claro, transparente com quem eu estava falando. E na Rádio Oeste, a minha ponte foi Josival, porque era assim, eu fui ser repórter, né? Na Rádio Oeste. Josival disse, olha, tem 2 vagas para repórter, tem 10 candidatos. Eu não posso pegar na sua mão e dizer que você é um, porque vai ser um teste. Aí eu fui fazer um teste, Josival deu pauta e botou na rua os 10. Você se lembra da pauta? Qual era o assunto? Lembro. Era o quê? Não, ele disse, vocês têm que fazer uma matéria boa na rua. Aí eu digo, homem, bota pelo menos uma dica. Aí ele pegou uma caneta e pegou um papel e botou aqui, ó. TV. Te vira. TV. Eu não me esqueço disso nunca. E se você perguntar a Josival, ele vai lhe dizer na hora que você perguntar. E eu fui para a rua à procura de uma pauta que pudesse... Não tinha nem experiência disso, do que era matéria, como é que fazia. Eu sei que eu tinha que ter um assunto que ele dissesse assim, foi legal, Nilvan. Aí eu fui para a rua com um gravador, fiz a matéria, voltei, todo mundo voltou. Josival escutou direitinho e eu fui informado que estava na equipe. O assunto você se lembra? Não, lembro não. Daqueles outros 10 que ficaram para trás, alguém sobreviveu no rádio depois? Eu acho que muitos. Muitos. Fizeram teste? Sim. Eu acho que muitos deles vingaram depois, foram aproveitados em outras emissoras. E qual foi seu grande momento do rádio em Cajazeiras? Como é que você disse, não, eu estou consolidado como comunicador e aqui é meu caminho, vou subir? Eu acho que foi na Rádio Arapuã. Eu acho que foi um bom momento. Na Rádio Arapuã em Cajazeiras. Porque quando João Gregório inaugurou Arapuã, aí ele disse, eu quero você lá. Aí eu fui para Arapuã. Aí começou na Arapuã eu e Fabiano. Quem na verdade começou, Cajazeira não tinha tradição de programa de FM, a Rádio da Cajazeira era AM. Não tinha sentido você pensar que o rádio ia dar certo em FM, jornalismo. Já tinha a emissora FM lá, 94, mas era música. Jornalismo mesmo, assim, um programa de tal hora de manhã, tal hora de tarde, tal hora de noite, só era AM. A tradição lá do povo era essa. E fomos nós que começamos a acostumar o povo. Para hoje tá a FM lá, um sucesso o jornalismo. E vocês faziam o que? Era jornalismo, era programa de debate? Era programa de notícia com debate, com tudo. Era como correr debate? Pronto, do mesmo jeito. De 6 horas até 8 da manhã. Todo dia, de segunda a sexta. Foi assim que a gente começou na Arapuã. O programa criou uma desenvoltura muito... Eu acho que foi o melhor momento assim lá. Depois a gente também teve bons momentos na Alto Piranhas. Depois a gente foi para a Rádio Alto Piranhas. Antes de eu vir embora. A AM. A gente inclusive foi para Alto Piranhas. Foi um momento melhor de mais projeção do que a da FM? Talvez porque como a AM tinha mais abrangência regional.
A Alto Piranha já tinha tradição, já tinha passado pelo programa lá Fernando Caldeira, Josival Pereira, já tinha passado Ribamar Rodrigues, Gutenberg lá nas antigas, que na época era Olho Vivo o programa, no nosso tempo já era Rádio Vivo. Então a gente já foi para um programa que era o contraponto do Boca Quente da difusora. O Boca Quente era o forte. E a gente foi para Alto Piranha para poder fazer o contraponto ao Boca Quente. Era você e Fabiano? Eu e Fabiano. Disputando com quem? Disputando na difusora era Marcos Rodrigues e outra pessoa lá, outra turma. Gutenberg já estava aqui, já fazia tempo. Mas vocês bateram a parada? A gente dominava o horário, né? A gente, na Alto Piranha foi um momento assim muito forte. Tanto que me pesou muito na hora que eu fui sair de deixar Alto Piranha, o professor Zé Antônio. Você saiu de lá já para João Pessoa? Da Alto Piranha para João Pessoa. Como é que se deu essa saída de Cajazeiras para João Pessoa? Eu estava lá na Alto Piranhas e a gente tinha um contato com o João por conta da Arapuã de Cajazeira. Criou-se uma relação, né? Nessa relação toda, João Gregório disse, eu preciso dar uma vida importante ao horário de meio-dia aqui. Porque aqui a Correio continua muito forte e a gente precisa dar uma oxigenada aí no Raio de Verdade. Aí eu disse... Aqui em João Pessoa? Aqui. Queria dar uma pimentada. Eu preciso ir, porque aqui está Gutenberg, Rui, Josival, comandando o horário de meio-dia no Correio. E eles são fortes, né? São imbatíveis. Aí eu digo, rapaz, a gente tem como. Aí eu e Fabiano, a gente construiu as vias necessárias para isso. Né? Acho que o que dizem aí que foi política, eu acho que não teve nem força política, havia um interesse do governador de ter alguém que pudesse fazer o contraponto, isso aí é natural, para enfraquecer o Correio. Era o tempo que o Correio afrontava? Afrontava não, combatia? Então obviamente que o governo achava o seguinte, se botar uns caras aí que possa roubar a audiência deles, eu vou indiretamente me sair bem, porque eles perdem força, quem me combate perde força. Mas não teve assim de uma outra coisa estranha, de dizer assim, não, eles foram trazidos aqui pelo governo, por Cássio, não, acho que o interesse de Cássio era porque fragilizava o Correio, não é? É tipo hoje, se você tem um programa que faz uma defesa de João Azevedo, se chega alguém que rouba a audiência daquele ali, não é? Prejudica do ponto de vista que eu estou falando. É interessante com gravidade. A gente analisa essas consequências diante do interesse de cada um. Isso é muito simples, acontece até na iniciativa privada, nos mercados, a gente sabe muito bem que é dessa forma que acontece. E quando lhe chamaram, vamos para João Pessoa, você de Cajazeiras, tem muita experiência em cidade grande, como vocês reagiram? Aí vem o medo. Medo? Porque... Eu pensei que Cabo de Cajazeiras não tinha medo. Não, é o medo do desconhecido, né? Claro, Eu tinha família, tinha acabado de construir minha casa. Não fazia 3 meses que eu tinha terminado de construir a minha casa, financiada pela Caixa Econômica. Estava ainda de paquera com a casa, lua de mel com a casa. Aí chega essa realidade, a família diz logo assim, você é doido. Meu pai foi você é doido. Como é que você deixa aqui uma vida que você tem? Né? Você aqui é uma figura que está garantida, uma pessoa já estabilizada, para ir alcançar algo que ainda está fora do seu controle. Eu digo, mas talvez seja isso que me embriaga, que me seduz. E eu acho que foi isso. Eu vim aqui por desconhecido, terminava o programa da rádio, eu ia para o apartamentozinho, porque não tinha nem com quem sair, não tinha ninguém. Eu conhecia João Gregório, conhecia Sara, que hoje trabalha comigo, e mais umas 4 pessoas, né? Além de algumas pessoas da família que tem aqui. Isso foi em que ano? 2008. E vocês viajaram para João Pessoa, que dia, que data exatamente? Nós viemos para cá em janeiro de 2008. Vieram com quem? Veio eu e Fabiano, num carro só, eu e ele. 2008, no EcoSport, que até hoje está com minha esposa, esse carro ainda está comigo ainda. Já estava bem de vida, o carro não é EcoSport. Mas foi financiado, vim para cá pagando. Tudo muita luta. Mas foram morar vocês dois num apartamento? Foi, a gente alugou um apartamentozinho ali, temporariamente.
Mas eu já dizia logo, eu digo, ó, daqui a pouco eu tenho que trazer minha família. Para poder eu ter a tranquilidade necessária, tem que estar eles debaixo de minhas asas. É tanto que o plano era com 6 meses, facilitar para a família vir, mas eu acho que com 2 meses eu já estava alugando apartamento para trazer a esposa e minhas filhas, 3 filhas, pequenininhas. Na Arapuã, vocês foram substituir quem? Giovanni Meirelles. Giovanni? Era. Estava saindo da Arapuã. Não, aí ele ficou fazendo a TV. Quando a gente foi pro rádio, ele ficou fazendo a TV. Mas vocês achavam que aquilo era um grande desafio? Muito, muito grande. Muito grande, né? Porque até certo ponto nós éramos desconhecidos do ponto de vista profissional. A gente sempre diz, que daqui para lá é muito fácil as coisas chegarem, saindo de João Pessoa para o interior. Porque lá nós somos receptores de tudo que sai daqui. Mas vir de lá para cá é difícil. A notícia de lá demora mais para chegar aqui. Os acontecimentos, dependendo da sua grandeza, às vezes nem chega, né? Então a gente tinha esse desafio. Nós temos que conquistar respaldo, credibilidade, tem que mostrar que a gente sabe fazer e a gente tem que ser ousado. E qual foi a reação dos seus companheiros aqui que já lhe conheciam, Josival, tal, que estavam no outra emissora? O que é que eles achavam? Esse cara não... Não problema não. Eu digo não de ser contra não, de achar, rapaz, será que esse cara vai estourar aqui? Ou você não tinha informação desse? Não, aí eu falava com eles. Né? Mas eu não sentia assim nenhum tipo de tentativa de desestimular, não. Isso aí eu preciso ser muito justo com eles. E nem no ar nem tinha por que ser um jogo baixo, de um tentar atacar o outro. Eu digo jogo baixo, eu digo o seguinte, pelo contrário, ele já sabia que vocês eram talentosos, rapaz, está vindo uma dupla poderosa aí, é isso que eu quero dizer. Não no sentido dele bombardear. Você acha que a galera se sentiu incomodada, ameaçada, entre aspas, no melhor sentido do termo, rapaz, os dois caras vêm aí. Não, sim, eles já sabiam que a gente não vinha para brincar, né? Porque a gente veio com a missão de dar uma sacudida no horário. E a gente sabia que tinha que cumprir isso, porque o dono da rádio ia cobrar. Eu assinei um contrato, né, com o João Gregório, com metas a serem cumpridas. A gente assinou um contrato com a empresa, até para dar as garantias que nós precisávamos, para deixar o que a gente tinha lá em Cajazeiras e vir apostar em algo que a gente não conhecia aqui, né? As metas foram cumpridas? Todas. Quais eram essas metas? Metas de audiência, de faturamento. Isso, hoje se você for, fui para a TV Correio agora de novo depois da campanha, tive que também fazer isso, né? Olha, aqui tem meta de audiência, um trabalho planejado, de faturamento e tudo. Isso também aconteceu naquela época, a gente tinha que dar resultado. Chegar aqui e a gente não dá o resultado que a empresa queria, daqui a pouco a gente ir embora. E como foi a estreia aqui em João Pessoa, na Rádio Arapuã? Você tem lembrança? Tenho. Como foi o programa, as pautas? Tenho, inclusive no primeiro programa a gente convidou muita gente para ir para o estúdio. Políticos, personalidades da sociedade, que era para dar um certo respaldo a quem estava chegando. Eu me lembro de Dr. Johnson Abrantes, foi prestigiar a nossa estreia. Muita gente, pessoas da imprensa. E a gente na estreia fez mais aquele oba-oba, não teve nada de anormal, mas foi uma espécie assim de mostrar que tinha uma dupla nova chegando, um time novo chegando, que tinha a missão de dar uma sacudida lá no rádio, trazer um pouquinho do tempero que a gente vinha trazendo de Cajazeiras para o horário do meio-dia, com base na política, nas polêmicas, no ouvinte no telefone, de fazer os contrapontos que precisava fazer, de um discordar do outro quando não concordasse com o que estava pensando. As entrevistas ter um pouquinho mais de pimenta, o entrevistado poder ser também pressionado no bom sentido para a gente arrancar aquilo que a gente queria de declaração. Eu acho que foi essa pimentazinha que deu um ingrediente. Momento, a dupla conseguiu bater o trio da concorrência? Sim, nós chegamos, deixa eu me ver aqui, teve já depois de alguns anos, nós conseguimos ultrapassar o Correio Debate. Eu lembro que inclusive quando o Fabiano saiu para o Correio, a gente inclusive ultrapassou o Correio Debate,
um dos anos. Eu me lembro. Um dos anos. E quando eu fui para Correio, eu já era primeiro lugar na Arapuã. Em 2017, quando eu fui, a gente já era primeiro. E eu fui para o Correio Debate para poder recuperar o que Arapuã, eu que conquistei, tinha que derrubar o que eu tinha conquistado para o concorrente em 2017. Então foi mais ou menos isso, mas a gente passou. E a verdade é preciso dizer, a gente, quando chegou aqui, nossa audiência era pequena, mas foi um processo de construção. A audiência não é da noite para o dia, né? Vai construindo a cada ano, você dá um passo para ir construindo. Em algum momento você vacilou, disse, rapaz, vamos para cá, voltar para cá? Não, nunca, né? Nunca, né? Nunca. A gente sempre teve assim um pensamento muito focado. E cada coisa que dava errada, cada ibope que saía, que o número não era bom pra gente, a turma de vocês, você estava lá no Correio. Não, eu me lembro que uma vez eu saí do Correio Debate, você estava no sinal e olhou assim pro prédio, eu disse que o Ivan está dizendo, eu ainda passo aqui, eu ainda vou pra cá. Era esse o seu pensamento? Não. Você estava olhando assim pro prédio. Não. É porque aquele prédio é admirável, né? Não, ali é um Mas aquela dificuldade que tinha, até na hora de anunciar o resultado do Ibope, que a gente ficava bem caladinho, a gente ia no ar, eu admitia no ar que tinha perdido. Para mim nunca teve problema isso. Então, ó, a gente ficou em segundo. Eu quero agradecer aqui quem votou na gente. A outra emissora é primeiro. Mas quem é primeiro hoje, amanhã pode não ser. E às vezes que eu fui primeiro lugar, por exemplo, antes de disputar a prefeitura, eu deixei a televisão em primeiro lugar, com 33 pontos no Ibope de manhã, ganhando da Globo por 1 ponto. Mas nunca fiz qualquer tipo de comentário que pudesse menosprezar quem estava em segundo. Não tem sentido. Porque hoje você está em primeiro, amanhã você está em terceiro. A vida é essa roda gigante e a gente sofre menos dessa forma, sabe? Foi primeiro ponto. A nossa meta agora é tentar manter esse primeiro e ficar de olho no concorrente, porque o concorrente que está em segundo, ele nunca deve ser menosprezado, porque ele amanhã pode ser o primeiro, né? Como é que foi a passagem da rádio para a TV? Rádio e TV, e qual a diferença para você? Você hoje em dia é mais reconhecido na TV ou na rádio? É tudo a mesma coisa? A passagem foi no mesmo ano do rádio, foi no ano que eu cheguei. 2008, a gente começou o rádio em fevereiro, e era ano de eleição para prefeito. E J. Ferreira fazia o programa na TV Miramar, que hoje tem a TV Arapuã. Fazia o programa de manhã e de tarde. Ele mesmo fazia os 2 programas. Ele foi candidato a vereador em 2008. E o desafio de João Gregório era quem é que vai substituir J. Ferreira. Antônio Hino, que Deus o tenha, o Godinho, que é um dos grandes mestres da televisão desse estado, ele disse, João, nós temos dentro de casa 2 cabas que podem substituir Jota. Quem? De manhã bota Nilvan e de meio-dia bota Samuca. Mas botar 2 cabas que nunca viram nenhuma câmera direito, não sabe nem como é que se mexe. Aí Hino disse, me dê 15 dias que eu treino eles bem direitinho, os 2 vão apresentar e vai dar certo. Você tinha isso como meta, chegar na TV? Gente? Não, o meu negócio era caprichar o rádio, que era a minha missão, né? Certo. Continue aí. Quando o Antônio Hino veio falar comigo, aí eu disse, Hino, mas eu nunca fiz isso. Aí ele disse, não se preocupe. Eu que treinei J. Júnior, eu que treinei fulano, Beltrano, então eu vou treinar você do mesmo jeito que eu treinei eles e você vai dar certo. Pode esperar. E do mesmo jeito com o Samuca. Eu sei que a gente foi para dentro do estúdio, passamos 15 dias, eu chegava mais cedo. Na Arapuã, eu chegava mais cedo, 10 horas já estava dentro do estúdio. De manhã eu treinava e à tarde Samuca treinava. Câmera, olha para cá, olha para lá, fazer o comentário, cuidado nisso, cuidado naquilo, não faça aquilo, e não sabia direitinho como é que moldava. E aí depois de 15, 20 dias treinando, aí vamos estrear. E aí jogou dentro do estúdio e te vira. Mas eu tenho muita lembrança disso. No mesmo dia estreou eu estreiei, e Samuca de meio-dia, os 2 estrearam no mesmo dia.
Mas em emissoras diferentes? Não, Sim, na Arapuã. Aqui na época era TV Miramar, não tinha Arapuã ainda. Ah, tá. Era TV Miramar. Depois, João fez aquela transição para a TV Arapuã, porque a TV Arapuã tinha afiliada da Rede TV. E a TV Miramar era afiliada da TV Brasil. Né? E a Arapuã era mais uma TV comercial, né? Que era a Rede TV. Você acha que o rádio está caindo? Não. Mas a audiência não é mais. Não, eu digo assim, eu entendi. Eu acho que do ponto de vista de um veículo sedutor, o rádio não cai. Eu até concordo que a gente está permitindo que a audiência do rádio ele caia. E aí vem uma série de fatores, sabe? A forma de fazer o rádio, eu acho que o rádio precisa estar muito ligado hoje às redes sociais. O rádio peca muito, a gente aqui peca muito. Quando a gente menospreza o poder da tecnologia, não é concebível que um apresentador hoje não faça aquela interação que tem que ser feita com o YouTube, com o Facebook, com o Instagram. Esses programas todos têm que ter transmissão direta, ao vivo, instantânea. Mas aí eu quero tirar uma dúvida do seguinte, a gente tem a impressão de que o rádio perdeu a audiência, mas o cara não está no aparelho de rádio, mas está no celular ouvindo. Não pode ser isso, não? Não sei, mas a audiência a audiência não é perguntando se você está ouvindo. Não, é. Ah, tá. A audiência não é isso. É que a emissora você eu acho que a gente precisa também, Wellington, deixar de fazer esse rádio comportadinho que se quer fazer. Qual seria o rádio que você imagina eu acho que avançar? O rádio ele tem que ser um veículo questionador. Não dá para fazer rádio bajulando governo. E eu estou dizendo isso com a possibilidade de amanhã ser governo. Não concorda, amigo. Rádio rádio está do outro lado. É uma profissão de trincheira. Nós estamos do outro lado. Nós estamos do outro lado do balcão. Claro. Nós somos os questionadores. Aquilo que a sociedade quer que se faça de questionamento, a sociedade não tem como fazer. Quem tem que fazer somos nós. Né? Então, essa queda na audiência, ela deve-se também eu acho que há muito a isso. Aquele rádio que, aos poucos, a gente vai perdendo a essência de ter um rádio mais presente na vida das pessoas. De fazer rádio, não sei, só com... Um rádio que atenda mais a expectativa. Não dá para fazer rádio atendendo interesses de governos, de governo de plantão. Hoje você é mais comunicador ou mais político? Eu sou um comunicador que não deixo que ninguém me tire o direito de ser político. E você não vê incompatibilidade? Não, porque os que dizem que é incompatibilidade são os que mais fazem política. Os que mais me criticam porque eu sou político são os que mais bajulam o governo. A imprensa bajula muito o governo? Eu acho que em determinados momentos a gente peca. Eu acho que a gente tem que ser mais... E eu estou dizendo, eu acho que a gente precisa discutir muito quando o governo usa verba publicitária para garrotear a imprensa. Tem que acabar isso, homem. Mas você não se beneficiou dessa verba, não? Não, nunca. Nunca teve parceria? Eu acho que as empresas que eu trabalho têm que faturar bem em governo. Mas verba publicitária não significa comprar opinião. A prefeitura pode gastar o que quiser em rádio, mas ela não pode dizer que aquela mídia que está botando é uma forma de tentar garrotear a opinião dos jornalistas. Na Arapuã e também na Correio, em algum momento, mandaram você se calar? Ou pelo menos insinuar, né? Aí na hora que fizer isso... Por conta das verbas para não perder a... Não, na hora que fizer isso eu peço demissão. Eu sou muito claro nas minhas coisas. Né? Eu acho que questões pontuais eu até concordo, questões pontuais e tal, mas garrotear a minha opinião por conta de verba publicitária eu não concordo. Eu acho que eu acho que isso é uma relação promíscua. Mas eu quero dizer o seguinte, hoje você tem esse cacife, você tem um tamanho hoje, mas você chegando de Cajazeiras, tá com essa, olha, cara, você só vai até aqui. Eu que eu trabalhei em rádio, quando eu estava metendo o pau no setor de transporte, o cara botava um cifrão na minha cara, pronto, tá. Mas nós temos que usar o tamanho que a gente tem hoje para poder dizer o que eu estou dizendo a você aqui. Verba publicitária não tem que comprar opinião de veículo, você está comprando espaço publicitário.
Só que eu acho que a Paraíba é um dos estados em que mais se faz isso. O governo acha que botando lá quantia X numa televisão, a televisão tem que passar o dia todo dizendo amém para ele. Isso não faz bem. Isso não faz bem, amigo. Isso faz mal à democracia, faz mal às relações, né? Faz mal ao governo. O governo com todo mundo só dizendo amém, ele vai continuar errando. O bom é ter quem questione. É verdade. Vamos voltar um pouquinho o seguinte. Você é comunicador bem sucedido, chegou ao top de linha. Como é que você entrou na política? Como é que você foi puxado para a política? Eu penso que a minha ida, ela tem um pouquinho de dose da necessidade que eu tinha de dar um passo de o homem que cobrava, que questionava, e experimentar me colocar como ator do outro lado. Se eu já cobrei, eu acho que agora está na hora de usar o prestígio que eu consegui, o carinho que eu consegui das pessoas, para tentar ver, de dar minha contribuição. E é sair da minha zona de conforto. Mas teve um momento, só para não perder o embalo, que a mosca azul da política lhe tocou. E eu queria saber em que momento foi esse. Alguém que lhe deu um toque, alguém que chegou e disse, Nilvan, você é um cara que tem um nome, tem um potencial, vamos para a política. Como é que se deu isso? Não teve ninguém que disse não. Você Não, 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 é tanto que eu estou aqui desde 2008, eu nunca vislumbrei nada, eu apenas acho que eu cansei, como muita gente cansou, de estar só cobrando. Cobrando, isso... você não sabe o quanto eu me sacrifiquei para entrar na política, Wellington. Wellington, eu podia hoje estar um dos caras com o maior rendimento nesse estado. Pelo tamanho que eu conquistei, pelo prestígio, né? Eu podia hoje estar nos braços aí de todos os políticos desse estado. Eu pago um preço muito alto hoje, inclusive de retaliações em determinados... Retaliação de quê? Não quero entrar nesse mérito, mas eu sofro retaliações. Eu sou um cara hoje que tenho que andar com determinados cuidados, porque Você já foi ameaçado? porque eu vou... Não, acho que isso não vem nem em voga. Mas eu pago um preço alto pelas minhas posturas, por ter disputado a eleição, eu fechei portas. Mas eu sabia desde o dia... Você disputou a eleição para prefeito de João Pessoa em 2020. Você chegou a ter quanto por cento nas suas pesquisas internas, Nilvan? O momento que mais lhe animou? Foi no começo da campanha, no começo de 2020, em fevereiro, eu já sabia que eu ia para o segundo turno. Eu já sabia que eu ia para o segundo turno. Quem entrou na campanha que quando entrou você sentiu que caiu um pouco? Quem tirou o voto de você? Qual foi o momento? Não, eu acho que todo mundo me ajudou muito. Foi? Foi, o senador Zé Maranhão foi um grande colaborador. Eu acho que o grande responsável por toda aquela história que a gente construiu. Você estava no MDB. Eu fui Você tem mágoa do MDB? Se sente injustiçado? Não. O MDB foi uma casa que, se não fosse o MDB, eu não tinha. Porque em 2020 se armou um esquema para eu não ser candidato porque não ia ter partido. Né? E Zé Maranhão, quando disse, você é o candidato do MDB, em março de 2020, aí eu disse, Zé, eu posso confiar na sua palavra? Ele disse, pode confiar na minha palavra. Minha palavra é o fio do bigode. Eu não preciso assinar nenhum documento com você. É tanto que depois, Cícero foi na casa de Zé tentar fazer com que eu fosse o vice. Cícero Lucena? Sim. Para você ser vice dele? Luciano Cartaz foi procurar Zé para eu ser vice de Edilma. E Zé disse, não, se vocês quiserem indicar o vice de Nilvan, indica. Agora Nilvan é o candidato do MDB até o fim. E ficou garantido, né? Aquele homem tinha muita palavra. E eu tive ao longo da campanha demonstrações assim muito fortes de que se tinha um cara sério na política desse estado, de palavra, correto, era José Tagino Maranhão. Zé tinha pesquisa, a gente tinha pesquisa que dava uma certa capacidade de argumentação, e a gente terminou no final foi tendo o MDB todo na campanha, fazendo campanha, ajudando na campanha, ajudando a superar dificuldades. E eu não vi não, mas se tem,
eu acho que depois os argumentos caíram, porque a gente chegar onde chegou, quase vencendo a eleição. Você vê, num universo de 400 mil eleitores, a gente perdeu por 20 mil, é o mínimo, né? Eu lutei contra toda a estrutura de governo, todo o establishment estava unido para me derrotar. E na sua opinião, sim, diga. Prefeitura, governo do estado, quase todos os deputados federais, quase todos os deputados estaduais, grandes empresários, prefeitos que foram eleitos no primeiro turno, de Cabedelo, o chicleteiro, veio pedir voto para Cis, o Panta de Santa Rita veio pedir voto para Cis, Luciene veio para cá, do Conde veio para cá, contra eu praticamente sozinho. Foi um negócio assim que, se tivesse vencido a eleição, esse povo todo tinha ficado desmoralizado. Qual o próximo desafio? Você vai se candidatar a governador? O próximo desafio é disputar o governo do estado. Isso aí O candidato de Bolsonaro? é prego batido e ponta virada, né? Nós vamos disputar o governo. Você vai como candidato de Jair Bolsonaro? O candidato que vai proporcionar um palanque para Jair Bolsonaro na Paraíba. Você conversou com ele já lhe disse, você é o meu candidato na Paraíba? Tudo isso está sendo construído de uma forma muito concreta. Eu acho que há um diálogo muito importante com o PL já, com o deputado Wellington. A gente tem tido um diálogo presente, com pesquisa, do mesmo jeito que nós fizemos em 2020. E esses números nos dão assim uma certeza inabalável de que a candidatura com mais capacidade de ir para o segundo turno nas oposições é a candidatura que vai ser apoiada pelo PTB, pelo Patriota e pelo PL. Isso eu tenho certeza hoje. Você foi um cara que teve uma militância na esquerda, não teve? Eu me lembro que você disse no rádio, eu já li Trotsky, já li tarará, tarará, tarará. Aí eu, irônico como eu sou, em casa eu estou sendo muito franco, eu disse, Nilvan leu e não entendeu, porque leu Trotsky e apoia Bolsonaro. O que é que se explica uma guinada dessa? Eu li e depois eu entendi que estava tudo errado. Trotsky estava errado. Trotsky, Lenin, Frederick Engels. Porque eu vi que o modelo de sociedade que eles defendiam é um modelo de sociedade que a história mostra que não deu certo em lugar nenhum, o Wellington. Me diga onde deu certo o modelo socialista. Em Cuba? Na China? Não. Em Cuba deu certo? Na China? Não, a China, economicamente, por conta de todo o sistema de proteção econômica que a China enveredou, tem, mas aí você tem do outro lado o cerceamento de liberdades, inquestionável. Então esse sistema não dá certo. O sistema que não consegue unir, Wellington, economia e liberdade, democracia e economia de mercado, esse sistema não funciona, ele está fadado ao fracasso. Você pega o exemplo da União Soviética. A história mostra que tudo que a União Soviética tentou construir sob a égide de Lenin, a partir de 1917, depois com a morte de Lenin veio o Stalin, depois você vê a Nikita Khrushchev, aquela sucessão toda, até o Gorbachev, que fez a abertura. Você, quando vai analisar ponto por ponto a história da União Soviética, do povo soviético, você vai ver que, igual aos nazistas, as maiores atrocidades foram cometidas ali, né? A maior matança de pessoas, de inimigos políticos. Uma desconfiança, Stalin mandava fuzilar todo mundo. Era uma prática. Então, você tem um sistema de Cuba que está provado agora que não funciona. Você tem a Venezuela, que tentou fazer um socialismo mais à la Chaves, também não funcionou. Você tem outras experiências no mundo que também não funcionou. A Alemanha, a Coreia. Você tem exemplos que nos provam por A mais B. Por isso que eu lhe digo, o que estava nos livros que eu li, Imperial-criticismo, uma análise sobre materialismo do Lenin, tudo aquilo que eu li não correspondia às experiências que o mundo teve. E para a minha formação enquanto jovem, para a minha formação intelectual enquanto homem, mostrou que não tinha a capilaridade para, na prática, me comprovar que era o meu melhor sistema. E o que é que lhe convence de que Jair Bolsonaro é a solução para o Brasil? Eu acho que Jair Bolsonaro é a última esperança que nós temos de impedir que a estrutura que estava no poder volte. Mas com as mesmas. Impedir que Sim, aí projeto, amigo. O projeto que o PT tem com a esquerda na volta agora
para colocar em prática no Brasil é acelerar um processo de implantação do socialismo no Brasil. Mas passou 14 anos que implantou. Não, porque se preocupou com outras coisas. Mas eles avançaram. O Fórum de São Paulo foi uma prova disso. Havia lá um conglomerado de países, mais aqui nessa órbita da América do Sul, através do Fórum de São Paulo, com a missão de fazer a facilitação para concretizar um modelo socialista com as nossas características no Brasil e em outros países. A questão é que dá errado. Eles não esperavam, por exemplo, que um Bolsonaro vencesse em 2018 e que em outros países da América Latina, outras figuras de direita pudessem também galgar sucesso eleitoral, e foi aí onde o projeto foi atrapalhado, foi prejudicado, a prisão do Lula, a prisão de outros líderes aqui no Brasil. Isso enfraqueceu o projeto da esquerda, o fracasso de Cuba, o fracasso da Venezuela, isso tudo enfraqueceu esse projeto nessa órbita dessa fragmentação nessa nossa região. Mas o projeto de Lula enfraqueceu com o juiz Sérgio Moro fazendo o que fez. Não, eu não vou discutir, porque na medida em que você diz que Sérgio Moro errou... Não, o Supremo me desculpe, né? Aí a gente foi entrar... Não, mas aí eu quero saber o seguinte, vamos voltar a pensar... Você pensar na sua infância, na Camille de Holanda, toda aquela faixa de pessoas pobres, humildes, não foram muito beneficiados, não melhoraram de vida durante a era PT? Não, o PT Dilma entregou com 14 milhões de desempregados. O PT entregou o Brasil com o pessoal do FIES tudo devendo no banco. A vida do povo melhorou, não. Agora, a narrativa que o PT ele conseguiu criar foi de tentar dizer para as pessoas que eles entregaram o país num mar de benfeitorias, né? E não foi isso. A verdade mostra que não foi. O Brasil tinha problemas muito crônicos, muito sérios, né? O Brasil que estava pegando dinheiro para investir em outros países, para poder manter a aliança de países socialistas, aquela forma de um ajudar o outro. A corrupção que tomou conta, não venho dizer que não aconteceu corrupção, porque... A própria ONU reconheceu que o Brasil diminuiu o número de miseráveis. E vários índices que são mostrados exatamente isso, que diminuiu o número de miseráveis, o maior número de pessoas, de favelados, de pessoas da classe baixa mesmo, que tiveram oportunidade de chegar à universidade. Você acha que nada disso funcionou? Eu acho que a ONU não é uma boa fonte de informação, não. É a mesma ONU que o Conselho de Segurança aprova as guerras, né? A invasão a países que não têm o mesmo poderio bélico. É a ONU que dá essa autorização para isso. Então a ONU não é uma fonte que a gente possa se inspirar. O maior comando da ONU, a gente sabe que são os Estados Unidos, e existe essa discussão de que em 2016 houve um golpe no país, provocado exatamente através dos Estados Unidos para chegar ao nosso petróleo, a Amazônia mesmo. O que você acha disso daí, dessa questão que vários juristas falam no país e tudo mais? Houve golpe, não houve golpe? O impeachment foi realmente necessário? Acho que não foi golpe, não. Acho que se cometeram erros, a gente estava escancarado o que estava acontecendo no país. Escancarado o que estava acontecendo no país. Como um golpe, se foi o Congresso que tomou toda aquela iniciativa e seguiu todo um processo com o Supremo, que você acabou de dizer agora, inclusive presidindo. Todo golpe parlamentar segue o rito. Eu sei, mas você acabou de elogiar o Supremo. Não. E o presidente do Supremo foi quem presidiu, inclusive, a sessão. Eu não elogio o Supremo, eu reconheço o Supremo como uma instituição que faz parte. E eu me lembro que na sessão do impeachment, o presidente do Supremo disse: olha, vocês prestem atenção, eu estou aqui por um dever constitucional. Sim. Mas o juiz hoje é vocês. Sim, mas ele foi o que coordenou a sessão. Né? Vamos entrar
entrar em Paraíba, né? Bora. Me diga uma coisa, qual é o seu projeto para Paraíba? Você como governador, você tem um projeto já, está pensando? Nós vamos discutir um projeto para esse estado a 4 mãos com a sociedade. Agora, eu tenho uma coisa muito concreta na minha mente. Nós precisamos devolver esse estado aos paraibanos, Wellington. Essa eleição vai ser diferente. Essa eleição nem vai ser decidida pelos caciques, nem essa eleição vai ganhar quem tiver o sobrenome mais bonito. E nem quem tiver também o prenúncio do poder da caneta. Essa eleição ela vai ser uma eleição decidida pelas pessoas que depois das redes sociais estão com a informação mais escancarada e nós temos que dizer para as pessoas que elas podem e que elas podem mudar esse estado. Né? Eu acredito que um grande projeto a gente precisa apresentar ao povo para solucionar problemas cruciais que a população está todo dia reclamando no seu local de trabalho, na sua casa, nas emissoras de rádio, nas emissoras de televisão, né? Resolver o problema da segurança, que está um caos. Nós precisamos resolver o problema da saúde, que a pandemia desnudou a incompetência dos governantes em relação à saúde, e nós precisamos apresentar para esse estado um grande projeto de recuperação econômica. A Paraíba 2021 apresentou o pior PIB, né? Só ganhou do Rio Grande do Norte. E isso é produto da política que se implementou nesse estado nos últimos anos. A Paraíba vem 8 anos de Ricardo Coutinho, com o saldo que nós conhecemos, de Operação Calvário e tudo mais 4 anos de João. Esse projeto esgotou. Esse projeto chegou ao seu ápice já está em declínio. E basta você ouvir as ruas, como eu escuto as ruas, que você vai perceber isso. Então, ou a gente aponta, e é isso que eu preciso fazer, que aponta um sentimento de que tem uma luz lá no fim do túnel. Né? Os grandes medalhões da política apostam que essa narrativa do teatro das tesouras vai continuar nesse processo de fingimento, de briga, de intriga, que é para que o poder possa permanecer nas mãos de 2 grupos. Não, nós vamos ter aqui uma alternativa que nasce do povo, nasce das pessoas, para que a gente tenha um projeto real, de construção real, de ruptura, de mudança. Não dá para continuar do jeito que está. Os mesmos grupos sempre comandando a política, e a gente sabe que nesse ralo onde vão, o ralo da corrupção, onde vai o dinheiro público, é o que falta para melhorar o hospital, é o que falta para melhorar a cultura, é o que falta para melhorar a educação, é o que falta para melhorar o salário do policial, que agora não quer tirar extra porque é R$10, e nós estamos sentindo falta da polícia. Né? Não, com a aumento agora vai para 10, né? Então o povo quer ouvir isso. É por isso que eu vou fazer esse debate com as pessoas. No caso da segurança, o que você acha necessário mudar? O que você pensa em fazer em questão da segurança? Hoje o governador, se tivesse juízo, ele chamava Cabo Gilberto para dar um basta ao movimento. Ele precisa... Mas tem que ser o Cabo Gilberto? É o líder. É o líder do movimento. Vamos admitir. Não adianta o governador achar que vai ser uma espécie de falta de prestígio dele, de ter a humildade de chamar o Cabo Gilberto. Se eu fosse governador, já teria chamado Cabo Gilberto. Sim, mas se ele não chamar Cabo Gilberto e atender? Não, ele tem que... Não, mas atender como? Se ela atender a necessidade? Não, ele tem que negociar com alguém. Tem que, se não não for conversar com o Cabo Gilberto... Todo movimento tem um líder, rapaz. O problema é que por questão de política, o governo não reconhece que o Cabo é o líder desse grande movimento da polícia. É tanto que o governo foi negociar com as entidades, e as entidades, algumas aprovaram e a base não aprovou, porque a base tem um líder, tem uma comissão lá que está formada. Rapaz, é negócio de criancice. Chama o deputado Cabo Gilberto, chama as outras pessoas da comissão, já se colocaram à disposição para negociar e resolver. A polícia não quer que a Bolsa de Desempenho, que o discurso do governo a cada dia cai, porque tem dinheiro para resolver. O problema é que o governo tem outras prioridades, né? A polícia não quer a Bolsa de Desempenho em 4 anos. Eu não queria, se eu fosse policial, você também não queria. Né? Negociar, a polícia quer negociar subsídio, quer negociar as bases do salário, para não estar um salário baseado em bolsa, que o governo a qualquer momento pode tirar. A polícia quer algo concreto que em outros estados tem.
O Rio Grande do Norte já fez, o Pernambuco já fez, o Ceará já fez, outros estados aqui próximos já fizeram. E a Paraíba continua nesse jogo de empurra-empurra para não resolver. Resolver problema como efetivo. Nós temos hoje, as estatísticas mostram, menos de 50% do efetivo que hoje a Paraíba precisa para garantir o mínimo de sensação de segurança. Nós temos, os números mostram que nós teríamos que ter hoje em torno de 20 mil homens na polícia. E hoje nós não temos. O que sobra para fazer o 24 por 72, que é a escala, é um pouco mais de 4 mil policiais, porque de um efetivo de 9 mil, nós temos uma parte que está no trabalho burocrático, no trabalho interno, nós temos outros que obedecem uma certa classificação para não estar na rua, e sobra um contingente muito pequeno para estar na rua, cumprindo a escala de 24 por 72. Nessas 72 que é a folga, era o que eles faziam extra. Por isso que a gente está sentindo falta da polícia. Porque nas 72 horas do extra, ninguém está tirando o extra. Então fica somente o policial que está cumprindo a escala normal de 24 horas e folga 72. 72 ele vai para casa. Né? Não está mais fazendo o extra que o governo está dizendo que agora foi para R$10. É chamar a polícia, resolver. A sociedade não pode pagar o preço que está pagando com esse aumento da criminalidade, porque o governo está com murrinha, né? Está ranzinza, porque não admite que o movimento tem um líder, acha que Cabo Gilberto vai crescer politicamente se o governo chamar o cabo para negociar e chamar os membros da comissão. Você acha que o Cabo Gilberto, não negociando, ele está crescendo? Se negociar, ele não cresce mais? Não, mas eu penso que não tem uma figura mais interessada em resolver do que ele. Você já imaginou a pressão que está no âmbito da polícia, né? A cobrança para o Cabo Gilberto, cabo, o negócio está esticando e a gente não está tendo uma solução. Ainda bem que a polícia está consciente, né? A polícia já disse, se quiserem tentar usar a estratégia de nos matar no cansaço, não vão conseguir. Porque a gente pode até aqui estar cansado, mas mais cansado ainda vai estar a sociedade, porque está sentindo falta da nossa presença na rua. E pela primeira vez eu vejo um movimento ter o apoio maciço da sociedade. É esse movimento agora. A sociedade está entendendo agora, por conta das redes sociais, que a polícia é a vítima, é o Hélito. A população está consciente disso. Por mais que o governo tentou botar parte da imprensa para atacar a polícia, mas a sociedade está consciente de que nessa guerra a polícia é vítima, a sociedade é vítima e só o governo tem as armas, os instrumentos para resolver. Então um governador que tenha bom senso, um governador que tenha humildade e tenha postura de gestor, já tinha chamado quem tinha que chamar, a comissão que tem que ser chamada para negociar e resolver o problema para a polícia voltar para a rua. Qual é a diferença do governo de Ricardo Coutinho com o governo de João Zé? Nenhum, é igual. É tudo igual? É, porque o João foi gestado por todo o esquema que Ricardo Coutinho implementou nesse estado. O João é produto da Calvário. Né? O João, a sua eleição foi feita na base de todo o dinheiro que foi desviado da saúde desse estado. Não acontece nada. Não, mas tem. Mas tem processo no STJ, na mesa do STJ para ser julgado, delações comprometedoras, inclusive de Livânia, dizendo inclusive que a mesada que João recebia na campanha depois que deixou a Secretaria de Recursos Hídricos. As malas de dinheiro que Daniel mandou do Rio de Janeiro para bancar a campanha dele, para pagar os adesivos, as bandeiras. E tudo isso eu vou ter o prazer de perguntar a ele na campanha eleitoral, nos debates. Mas também vão me perguntar na campanha eleitoral aquela história das camisas falsificadas na sua loja. Que inclusive já tem despacho do juiz, né, excluindo a punibilidade por aquilo ali, que eu vou daqui a pouco mostrar para a imprensa, o juiz da segunda vara arquivando. Pode ter sido armação aquilo ali? Não sei. É bom perguntar ao GAECO, porque eu prestei um depoimento no GAECO que investiga o meu processo das minhas lojas que foram encontrados no dia da prisão do ex-procurador do estado, Gilberto Carneiro. O meu processo estava na casa dele no dia que ele foi preso. E o GAECO me ouviu numa audiência em 2020. Por que que eu achava que meu processo estava na casa do procurador do estado, com anotações e tudo. E isso um dia o GAECO vai esclarecer, né?
O processo está encerrado. Tá lá o juiz doutor Técio Chaves, excluiu a punibilidade que o Ministério Público queria colocar, ou seja, se não tem punição, não tem crime, e agora dá para ir ver o desfecho final do processo, mas aquilo ali, do que tentaram me acusar, já há decisão da justiça de que não existe mais punibilidade em relação ao que tentaram fazer comigo. Você está mais animado para disputar a campanha de governador ou a de prefeito? Você tinha mais fôlego do que... Não, tô animado demais, eu acho que a experiência... Tem pesquisa interna sobre isso? Tem, pesquisa agora recente. Lhe anima? Muito. É? Muito. Tem né? números aí para a gente ver? Não posso divulgar porque não é pesquisa registrada, mas quando terminar aqui eu lhe digo qual é o desenho hoje da eleição, a pesquisa feita há 8 dias atrás, A imprensa lhe na trata Paraíba. bem? A imprensa lhe trata bem? Você quando está como político, você vai para o outro lado do muro, do outro lado do balcão. A imprensa de qual você faz parte, quando você está do outro lado, me trata bem ou é... Me trata, não, me trata. Eu não posso cobrar, Wellington, que meus companheiros de imprensa assumam o projeto que eu estiver. Eu sei como é que o jogo funciona. Ninguém melhor do que eu para saber, eu sou do meio, né? Eu só quero ser... O jogo é sujo, o jogo da imprensa é sujo. Não acho não. Eu só quero ser respeitado, né? Eu só quero que me tratem do jeito que tratam os outros. Eu preciso, se determinada pessoa tem espaço, eu preciso ter. Não é uma exigência minha, a própria lei. Mas você tem tido espaço? A própria lei obriga que no processo eleitoral o espaço que dá para um me dê também. E eu respeito todos os colegas. A campanha de prefeito eu não tive problema com nenhum, né? Muitos colegas que não podiam de forma declarada assumir o voto na minha campanha de prefeito, mas por telefone, ó, eu estou aqui falando, mas não posso assumir por conta disso. E Você acha que o pessoense perdeu deixando de eleger você e Cícero Lucena, e por quê? Eu acho que a cidade perdeu muito, porque depois de um ano, você vai ver que a vida do povo não mudou nada, né? Mudou o quê? Tudo que eu disse na campanha está acontecendo, Wellington. A diferença entre eu e Cícero é que eu não ia para a prefeitura contaminado, nem comprometido com os grupos que sempre mamaram, que sempre secaram os cofres públicos. Eu não fiz acordo com ninguém. Eu não tive apoio... Mas o histórico do MDB é de participar dessa nomação. Mas eu quem liderei minha campanha, né? Eu não fiz acordo para ter apoio, não troquei secretaria para receber apoio. No primeiro turno eu saí só com o meu partido, porque nenhum outro partido quis vir. Tu sabe por quê? Porque grande parte dos partidos que eu ia conversar já queria dividir o governo. E outros vieram pedir dinheiro. Porque essa política suja, ou você se entrega a ela para ser um deles, ou você forma um conceito diferente da política. Não é? É por isso que eu dizia... Nós temos uma diferença. Eu não vou com a estrutura nas costas que o outro está indo. Quando o Cícero anunciou o secretariado, eu já sabia tudo aquilo, né? Os cargos todos loteados, né? Tantos cargos para fulano, tantos cargos para Beltrano. Tem que dar 100 empregos a fulano de 10 mil. Eu não faço isso, amigo. Você quer oferecer a Paraíba o que Bolsonaro oferece ao Brasil? Não, eu preciso oferecer para a Paraíba a perspectiva de que a gente precisa cuidar desse estado de uma forma uniforme. Não dá para cuidar somente do litoral e deixar o sertão sem um hospital de trauma. O cara que precisa tratar câncer tem que sair de Cajazeira para vir para o Laureano. A gente precisa cuidar melhor da educação. A gente precisa saber agora que as águas de São Francisco chegaram. O que é que nós vamos fazer com essas águas, velho? Hein? A água está lá em Buqueirão, do meu Buqueirão de Cajazeira, que tanto banho eu tomei lá no açude. Está chegando lá e está chegando em São Gonçalo. Mas e aí? O que foi que o governo atual do estado, porque quando a água entra no estado, a responsabilidade é do governo do estado. Qual é o projeto hoje que nós temos para usar a água de São Francisco? Qual é? E que pode ser um projeto redentor. Não só para consumo humano, mas como também para você transformar o sertão numa Petrolina do futuro. Para exportar fruta, verdura para o país inteiro. Nós não temos isso. A água está chegando lá,
vai chegar e a gente não tem o desdobramento disso. Eu preciso chamar esse Estado, as pessoas que entendem de um grande projeto para usar essa água, para a gente construir a várias mãos um projeto para ser apresentado à Paraíba, usando as várzeas de Souza, usando aquela estrutura, para que o sertão possa também dizer, assim como São Bento das Redes fala em relação à produção de redes, que foi a redenção da cidade, muita gente trabalha, vive daquilo ali, a gente precisa descobrir isso com essa água que está chegando agora. Então, são essas respostas que eu preciso, além do debate político, são essas respostas que eu preciso levar para as pessoas. Ó, tem jeito agora. Para ter jeito, a gente precisa romper com as grandes estruturas. Existe possibilidade de você não ser candidato a governador? Tem gente que diz, ó, Nilvan está massificando o nome para ser candidato a deputado estadual, federal ou... Não, isso eu acho que é algo que não está é algo que não está sendo colocado na mesa no momento. O que eu tenho que fazer agora é construir um grande palanque. Não, mas eu quero saber o seguinte, você está decidido a ser candidato a governador e não a outra coisa? Não, sou candidato a governador do estado, pré-candidato a governador. Não existe segunda opção. Mais alguma pergunta? Não. Bom, nós estamos satisfeitos. Alguma coisa que nós não perguntamos e que você gostaria de falar? Não, eu quero agradecer a você por ter passado esse pedacinho aqui da tarde, aqui na sede do PTB com a sua esposa, e dizer que eu fico muito feliz quando a gente procura participar de um momento como esse, Wellington, que ele traz duas coisas boas. Falar um pouquinho de política, mas grande parte da nossa conversa foi sobre a minha vida, né, o Nilvan, sem ser o Nilvan das câmeras, a minha origem, né, o meu passado, e a gente pôde aqui relembrar e reviver coisas boas que eu lembrei da minha infância, da minha história, e tudo isso é bagagem para construir aquilo que eu quero para o futuro. Um abraço, Wellington, abraço para todo mundo, beijo, que Deus nos abençoe. Valeu.